Pessoal, eu sou a professora Ivana da Cruz, da Universidade Federal de Santa Maria. Eu estou aqui para dar o nosso curso de embriologia. Nesse segundo semestre de 2021, eu resolvi gravar as nossas aulas para elas ficarem à disposição de vocês, para vocês poderem assistirem, e eu também fiz algumas modificações, certo? Então, hoje, antes eu sempre começava lá, bem bonitinho, dos fundamentos, que são relevantes e que nós vamos estudar para a formação da embriogênese. Agora não, essa nossa primeira aula aqui, ela vai ser ministrada a partir de uma visão geral sobre o período embrionário e fetal. Eu já estou aqui mostrando para vocês, vocês já devem estar observando, que eu preparei essa nossa aula aqui, essa minha aula aqui, ó, e que eu escrevi debaixo de cada um dos slides. Por quê? Para facilitar o estudo e vocês terem acesso às principais questões e alguns outros detalhes que eu não vou conseguir comentar em maior profundidade na aula, senão a aula fica muito extensa, certo? Então, depois, vocês vão encontrar esse material lá no Moodle, para quem é meu aluno, ou se não, lá no meu site, o Bionline, o FSM, que aí vocês podem baixar essa minha aula aqui também em forma de PDF, certo? Então, vamos começar a falar um pouco mais agora sobre o nosso período embrionário e fetal, uma visão geral. Vamos lá. Então, eu queria comentar com vocês que a maior parte das pessoas, quando vai estudar embriologia, fica pensando na embriologia como um período completamente dissociado do resto das nossas vidas. Mas não é não. A gente diz que o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento de muitos animais, não é, metazoários que nem nós, ele vai começar no momento que aconteceu a fecundação e a ativação, então, do ovo zigoto, e só vai terminar quando esse indivíduo morrer. No caso dos seres humanos, então, a gente tem etapas bem reconhecíveis do nosso desenvolvimento humano, então começa aqui, ó, com a formação do embrião, lá no período embrionário, no período pré-natal, que é o tema principal da nossa aula, aí seguido da infância, adolescência, fase adulta, que é a fase de reprodução, e depois o período pós-reprodutivo, conhecido como velhice, até a hora, então, da nossa morte. Todas essas etapas estão altamente concatenadas, a gente já sabe agora, então, aquilo que está acontecendo aqui, por exemplo, no embrião, pode vir a afetar, inclusive, o risco de algumas doenças que vão acontecer lá no adulto ou no idoso, certo? Agora, então, vamos falar um pouco mais sobre o que importa para nós aqui, que é a nossa embriogênese. Vamos dar uma visão geral do período pré-natal. Aí eu começo comentando com vocês uma coisa muito, muito relevante. O período pré-natal, a embriologia, ao contrário de que muitas pessoas pensam, ela não vai acontecer assim super lento ao longo dos 9 meses. Não vai, não. Nós vamos ter 2 períodos bem marcantes na gestação e no período pré-natal, que é o período embrionário, propriamente dito, que vai do momento que aconteceu a fecundação, na primeira semana de desenvolvimento até a 8ª semana, ou seja, até os 2 meses de gravidez. E aí sim, depois vem o período fetal, certo? Agora eu vou falar um pouco mais sobre o período embrionário, propriamente dito, que vai até a 8ª semana. Bom, então, para nós começarmos a falar sobre esse período, eu também gostaria de comentar com vocês que muitas pessoas vão pensar que o período fetal é aquele período que é o mais importante. Não, é aqui no período embrionário inicial que toda a magia acontece. Se acontecer algum problema, alguma alteração associada a algum problema genético ou ambiental, ou genético-ambiental, aqui é o momento que pode, então, vir a ocorrer o desenvolvimento do que a gente chama de anomalias congênitas ou malformações, certo? Bem, então, vamos falar um pouco mais sobre o que acontece nesse período embrionário aí, certo? Então, vamos lá. Opa, vamos voltar aqui. Vamos ver.
Então, logo depois que acontece a fecundação, da primeira à segunda semana, nós dizemos que nós temos aqui uma fase que pode ser chamada por alguns autores, que é o meu caso, de fase germinal. O que é isso? Esse aqui é aquele momento em que essa única célula que foi fecundada e se transformou no meu ovo, o zigoto, ela começa a se proliferar, formando, então, um primeiro grande conjunto de células. É nesse período também que o embrião, que foi gerado, geralmente, lá na tuba, ocorreu a fecundação, a fertilização lá na tuba uterina da mulher, ele migra e chega até o útero e se implanta, entra literalmente para dentro do útero, e também é um período em que muitas das células que vão se diferenciar nos anexos embrionários, placenta, cordão umbilical e saco gestacional, digamos assim, se tornam mais específicas, e a gente consegue reconhecer, então, já o que vai ser o embrião e o que vai ser as células que formarão esses anexos. Logo a seguir, nós vamos entrar num período que nós podemos chamar de estabelecimento do plano corporal. Mas o que é isso? É algo que eu vou explicar. Eu quero que vocês pensem assim comigo. Vocês já devem ter visto por aí alguma obra de casa, né? Alguém fazendo uma casa, um edifício e tudo mais. E se vocês observarem com um pouco mais de atenção, vocês viram que primeiro prepararam o terreno, aí depois eles começam a colocar umas estaquinhas com os fiozinhos, tudo ali vai sendo definido, né? Aí, bom, aqui vai ficar o quarto, aqui vai ficar a sala, são formados os alicerces da casa, tudo isso vai acontecer, né? Antes de nós termos a construção propriamente dita dessa casa. Então, a nossa embriogênese acontece a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Esse período que vai da terceira à oitava semana, ele vai dar origem a esse plano corporal, vai ser estabelecido esse plano corporal lá dentro, com essas células, a sua localização, e também, logo em seguida, vai iniciar aí a organogênese. E a organogênese, nesse caso, é o quê? A formação dos pequenos esboços embrionários, teciduais, e que vão depois realmente se diferenciar mais, realmente vão aumentar de volume e vão se tornar funcionais, que são o quê? Os tecidos, órgãos e sistemas do nosso corpo, certo? Agora, depois desse período, então, a partir da nona semana, aí sim começa o período fetal, que mais ou menos vai ser... vai constituir aquele momento, então, desse aí, de aumento de volume, né, melhorias, digamos assim, para se tornar um organismo funcional. Bom, então, vamos dar uma olhada um pouco mais agora sobre o período embrionário, que é o que nós vamos estudar em mais profundidade nas próximas aulas, certo? Nesse curso nós vamos estar falando muito aí sobre esse período embrionário, certo? Então, nós vamos falar agora daquele período germinal, que é composto pelas 2 primeiras semanas. Então, logo depois da fecundação, essas células, essa única célula vai se transformar em uma série de células, ela vai se proliferar, vai acontecer mitoses, não é? E que a gente conhece como período de clivagem, essas células vão se aglutinar, ficar bem próximas, para quê? Para poder acontecer o primeiro evento de diferenciação do nosso embrião, que forma aqui essa estrutura conhecida como blastocisto. É sobre essa forma que o nosso embriãozinho se implanta lá no útero materno. Aí, logo a seguir, esse blastocisto, parte das células vão originar, então, os anexos embrionários, placenta, cordão umbilical, saco gestacional, e a outra vão formar cavidades embrionárias, e também vai sobrar células aí para formar o resto das nossas estruturas embrionárias. Bom, agora sim, entramos então na terceira semana, que eu já falei bastante, que é a semana do estabelecimento do plano corporal.
crítica, pessoal, ela é uma semana absolutamente crítica para o nosso desenvolvimento. Ela vai começar com a diferenciação de um grupo de células que fica bem no meio do nosso embrião, que a gente chama de linha primitiva. Essas células, elas têm um formato citomorfológico diferente das outras, tá? Isso que é a linha primitiva. E essa linha primitiva é que vai induzir, vai produzir as células que dão origem a quem? As 3 camadas embrionárias, ou seja, é a partir da linha primitiva que eu vou ter a gastrulação e a diferenciação da ectoderme, mesoderme e endoderme, certo? Logo depois que acontece a formação dessa linha primitiva e da gastrulação, vai, então, ocorrer a diferenciação, o evento de diferenciação embrionária é super importante, que vocês sabem que ele é diagnóstico, inclusive, de várias espécies de organismos, que a gente conhece como cordados, não é? Que é o quê? A diferenciação da notocorda. Aqui eu chamo a atenção para vocês que, na medida que a notocorda for se diferenciando, aquela linha primitiva vai regredindo, que é isso, ela vai desaparecendo, aquelas células iniciais lá vão desaparecer, tá? E aí, é a partir da notocorda que vai acontecer uma indução, a partir da expressão de muitos genes, que vão induzir o quê? A formação do nosso tubo neural lá da ectoderme, tá? Algumas células, na hora que esse tubo dobrar, vão sobrar do seu ladinho, que são as células da crista neural. Muitos embriologistas acreditam que essas células seriam a nossa 4ª camada embrionária, porque a partir das células da crista neural vai se formar um monte de células diferentes que vocês vão estar ouvindo aí falar, tá? Bom, aí nós chegamos na 4ª semana. Essa é uma semana que vai acontecer a encefalização, que o tubo vai fechar mais rapidamente aqui, do lado anterior, e a nossa cabeça vai alargar. A partir da nossa mesoderme, que está do lado da notocorda e que está também próxima ao tubo neural, vão se formar blocos condensados de células, que são de mesoderme, que a gente chama de somitos, e que posteriormente vão dar origem aí ao nosso sistema axial e aos músculos do nosso corpo, tá? Nesse momento também o nosso embrião vai dobrar. Ele vai dobrar tanto nesse sentido, porque a encefalização está acontecendo, então ela vai pressionar essa dobra e também vai se formar dobras, que a gente chama de flexuras, que vai dobrar aqui, e também o meu embrião, que ele era aberto, ó, ele era assim, ele vai também se dobrar no sentido de se fechar e se tornar agora uma estrutura tridimensional, e na hora que ela fecha, muitos esboços que estavam sendo formados de sistemas internos da gente vão ficar interiorizados, tá? Então, tá aí a nossa formação aí do nosso embrião dobrável. Veja bem que só estamos falando de um mês aí de gravidez, né? Na 4ª semana. Entre a 5ª e a 8ª semana, agora nós iniciamos a organogênese propriamente dita. E aqui eu vou chamar a atenção que bem próximo do nosso tubo neural que se fechou e que se alargou, as estruturas ventrais, ó, desse tubo, que agora ele se fechou, então quando ele se fechou vai ter ectoderma, vai ter mesoderma e vai ter o tubo internamente, ela vai sofrer uma diferenciação e formar umas dobrinhas. E essas dobrinhas a gente conhece como arcos faríngeos. E os arcos faríngeos, ou arcos branquiais, é que vão ser responsáveis pela formação, pela diferenciação da nossa face e do nosso pescoço, certo? Bom, aí também eu vou ter a formação do esboço de todos os outros sistemas corporais. Vejam só, pessoal, essa aqui é a nossa visão geral. A gente vai estar trabalhando, então, esse nosso curso muito falando sobre essas semanas aqui. Bom, então, aqui, ó, eu só já quero chamar atenção para vocês de um esquema que eu fiz e que nós vamos estar estudando ao longo desse nosso curso e que já mostra algumas relações entre aquelas camadas germinativas
e a formação dos sistemas corporais. Já adianto para vocês que isso aqui é uma visão extremamente genérica, porque muitas vezes, por exemplo, eu estava falando agora, aí se dobrou e formou aqui, sim, mas aí tem a célula da crista neural que vai fazer uma parte, vai ter muita migração, o nosso embrião ele é uma estrutura altamente dinâmica, tá? Para a gente poder formar ele. Mas, mais ou menos, da ectoderme, eu vou ter a formação, então, da epiderme das glândulas corporais, o tubo neural e as cristas neurais vão dar origem ao sistema nervoso central, da mesoderma, que envolve ali essa parte mais anterior do tubo, vai se formar também os arcos branquiais, que vão dar origem à cabeça e o pescoço, as cristas neurais vão formar uma série de outras células, tipo assim, odontoblasto, que forma dente, e por aí vai, tá? Aí o meu mesoderma próximo lá da notocorda vai dar origem ao sistema, parte do sistema tegumentar, esquelético, axial, muscular. A mesoderma intermediária, que está um pouco mais afastada da notocorda, vai dar origem a estruturas do sistema urogenital, e aquelas mais laterais vão dar origem vão estar associadas à formação do nosso sistema esquelético apendicular, não é? Braços, pernas, e também ao sistema vascular. A endoderme vai estar muito, muito associada com a diferenciação das estruturas do nosso sistema digestório e também respiratório. Tá? Aqui, ó, eu já dou uma palhinha para vocês do nosso embriãozinho, ó, com tubo neural, a notocorda e tudo mais. Tudo isso aqui, hoje é o nosso primeiro dia de aula. Calma, segurem o coração, respirem, porque isso a gente vai ver com muito mais calma e profundidade nas próximas aulas, certo? É só para vocês terem essa visão geral, de saber o que vai acontecer. Bom, então, bora lá falar agora sobre o período da organogênese. Então, eu quero comentar, antes de falar, para eu falar um pouco mais do período da organogênese, dos eventos que vão acontecer na 4ª semana de desenvolvimento embrionário, tá? Então, eu vou começar lembrando para vocês que na 4ª semana o nosso embrião já dobrou, né? Vai aparecer já o esboço dos olhos. É importante dizer que nesse momento o olho está aberto, porque ainda não se desenvolveu a pálpebra. Aí depois se desenvolve a pálpebra e o olho fica fechado. Aí depois, só com 7 meses que vai voltar a abrir, tá? E eu vou ter também o aparecimento dos brotos dos braços e das pernas. Eu queria lembrar para vocês que tudo que acontece na região anterior sempre é um pouco mais rápido do que a região posterior. Então, vai aparecer primeiro o broto dos braços, depois o broto das pernas. E os somitos, que são aqueles blocos de tecidos, ó, eles já estão formados, eles já estão localizados aqui, ó. Uma linha do lado tem o tubo neural e tem os blocos do lado, e eles vão ser super importantes para a nossa formação da nossa coluna espinhal e também da parte do crânio, não é? Anterior, que a gente chama aí de neurocrânio, e também vão estar associados à formação da nossa derme, da nossa pele e dos músculos do nosso tronco. Então, realmente, os somitos são muito importantes, tá? Bom, também aqui, pessoal, o nosso sistema cardiovascular já começou a se diferenciar, tá? Por quê? Porque na hora que esse meu embrião dobra, na hora que esse meu embrião alonga, ele vai precisar o quê? De muito aporte de oxigênio, vai precisar nutrientes, vai precisar metabólitos, vai precisar transportar também resíduos para fora. Então, isso tudo vai estar acontecendo, então eu preciso ter esse sistema altamente funcional o mais rápido possível. Por isso que o nosso coraçãozinho primitivo ele vai começar a bater de 18º, 25º dia, tá? Então, inicialmente, eu queria mostrar para vocês, ó, que o desenvolvimento do nosso coração ele é tubular, e depois ele vai sofrer algumas torções aqui. E aqui, então, eu mostro ó, o meu embriãozinho, olha aqui, ó, que bonitinho aqui. Os arcos aórticos, aqui, ó, aconteceu aqui a encefalização, aqui está a placenta sendo formada, aqui o cordão umbilical ó, sendo formado, e como vocês podem ver aqui em rosa e azulzinho claro, está se formando aqui o nosso sistema circulatório,
tá? Ainda eu tenho aqui essa parte aqui do saco vitelino, que depois ela vai ser eliminada, mais uma parte dela, mas o mais importante é vocês marcarem isso. Sistema cardiovascular, diferenciação altamente precoce. Por quê? Senão o embrião não sobrevive. Bom, na quarta semana também vão estar acontecendo outros eventos importantes. Na hora que o meu embrião se dobrou, a endoderme que estava lá dentro, ela se dobra também, né? E ela se fecha, e o que vai acontecer? A formação do meu tubo digestório, meu tubo digestivo, esse tubo que vai formar o sistema digestório, depois, a partir dele, vai acontecendo brutamentos para se diferenciação das suas estruturas um pouco mais complexas. Por exemplo, né, a diferenciação aqui, ó, na região medial do nosso estômago, e também bem próxima, ó, do tubo neural, eu tenho, do tubo neural não, do tubo digestório que formou aqui, ó, logo em seguida, ó, o estômago, eu vou ter a formação dos meus brotos hepáticos, que vão depois dar origem ao fígado, tá? Como vocês podem observar aqui, ó, nessa quarta semana, esse meu tubinho aqui, ele já está cheio de reentranças e tudo mais para formar o quê? O esôfago, a laringe, o estômago e depois o restante dos nossos intestinos. Atenção, o nosso embrião, ele tem 3 milímetros. Deixa eu pegar uma reguinha para mostrar para vocês aqui. 1, 2, 3, 3, deixa eu ver. Aqui. 1, 2, 3, 3. Peguei 3 milímetros. Deixa eu mostrar aqui, mostrar aqui, mostrar aqui. Tá vendo aí? 1, 2, 3. Até amanhã. Tá aí. Bem pitoquinho. Bom, ainda na quarta semana, é claro, eu falei para vocês que aconteceu a encefalização, né? Que aumentou. Então, aquela parte anterior do meu tubo neural, ela vai aumentar, vai formar o que a gente chama de vesículas, e essas vesículas aí é que depois vão acabar se diferenciando e formando o cérebro, tronco encefálico, cerebelo, ou seja, aquelas estruturas que estão dentro do nosso crânio. Aqui também eu chamo a atenção que a partir dessa primeira vesícula vai acontecer já ao início da diferenciação da minha vesícula óptica, tá? Que é bem cedo que vai aparecer, então, esse olhinho aí do nosso embrião. Bom, aqui eu chamo a atenção pelo seguinte, pessoal, uma coisa muito importante. Apesar do nosso tubo, do nosso sistema nervoso começar a surgir muito cedo, lá na terceira semana de desenvolvimento embrionário, ó, ele vai demorar, ele vai começar a se conformar como nós conhecemos eles, com sucos, giros e tudo, só na hora do nascimento, só depois dos 8 meses. Olha, ele vai evoluindo mais lentamente depois na sua diferenciação, e quando a gente nasce, ele ainda não está maduro. Tá? Então, ele vai demorar um pouco mais tempo para amadurecer e se tornar totalmente funcional. Bom, eu falei para vocês, volto a falar, que esta região ventral, a partir do tubo, ela vai apresentar a diferenciação de dobras, que a gente chama de arcos faríngeos ou arcos branquiais. Por que arco branquial? Porque lá no peixe a gente vai encontrar o arco branquial e ele vai estar associado com a formação das brânquias, para formar, que ainda tem a ver com o sistema respiratório do peixe. No nosso caso, é óbvio que essa parte desses arcos vão ser obliterados para fechar e formar o nosso pescoço aqui, ó, lisinho, tá? Mas lá no peixe a gente vai encontrar o tal dos arcos branquiais, certo? E é eles, então, que vão originar aqui as estruturas da cabeça, no caso da face, que é o viscerocrânio, e do pescoço, porque a parte anterior, que a gente chama de neurocrânio, vai vir lá do somitos, certo? Bom, então tá. Na quarta semana aqui, ó, então eu já mostro aqui bonitinho, uma imagem, ó, do nosso embriãozinho, fígado, o broto dos braços, das pernas, cordão umbilical, placenta formada, cérebro em formação. Bom, vamos falar agora um pouco mais, então, sobre a quinta semana. Vamos lá.
Então, na quinta semana, a diferenciação do cerebelo e dos hemisférios cerebrais acontece de modo mais rápido. Acontece mesmo, tá? E vai também se formar o cálice óptico, a partir da vesícula óptica, e vai aparecer já no nosso coração uma região super importante, que é o nó sinoarterial, que vai depois permitir o batimento do nosso coração. Tá aqui, então, eu mostrando aqui, ó, o nó sinoastral, o nó atrioventricular, o feixe de Rhys, tudo que são as estruturas do coração. Certo? Atenção, ó, os dedos e as palmas da mão começam a se diferenciar, certo? E a hipófise, que é aquela gândulas que parece uma ervilha, que fica dentro de uma local do cérebro, a gente chama do crânio, que a gente chama célula túrcica, que está lá, ela não só se diferencia muito rapidamente, como ela já começa a secretar hormônios. Por quê? Porque muitos desses hormônios vão ser muito importantes para quê? Para estimular a diferenciação de outras estruturas corporais, tá? Bom, aqui então, olhem só, na quinta semana também acontece a formação, a partir do mesoderma intermediário, do que a gente chama de cristas genitais, ou seja, começa a se formar e se diferenciar as nossas gônadas. Na mulher, os ovários que se formam muito rapidamente, inclusive elas às vezes é utilizado lá na imagem para já definir o sexo do embrião, né? E também, é claro, que vai estar formando os testículos do homem, tá? Nesse momento aí, agora, eu chego na minha sexta semana, o meu embriãozinho agora tem o tamanho de uma ervelhinha, 6 milímetros, certo? Então, o que vai acontecer nessa sexta semana que eu tenho que destacar para vocês? O coração já está funcional, batendo e continua a sua diferenciação. Lembra, é um tubo, ele vai continuar, ele vai batendo, mas ele vai se diferenciando, tá? Inicia a formação do córtex cerebral, que é a área mais assim, complexa, digamos assim, do nosso cérebro. A medula espinhal se diferencia muito rapidamente a partir do tubo neural e também começa a diferenciação da cartilagem corporal. Vocês lembram, vocês devem estar estudando, vocês vão estudar, desculpa, vocês vão estudar nesse semestre, quem é aluno aqui da Universidade Federal de Santa Maria, junto com a embriologia, vocês vão estar estudando a histologia. Então, logo em seguida, vocês vão estar estudando o quê? O tecido ósseo. E lá no tecido ósseo, o professor vai falar, existem 2 tipos de ossificação, endocondral e intramembranosa. Endocondral é aquela em que primeiro o osso ele é cartilaginoso e posteriormente ele se diferencia, vira osso, né? Que é o caso da nossa coluna vertebral aí, né? Então, essa formação da cartilagem aqui, que eu estou falando, está muito associada, então, com essa formação do meu esqueleto cartilaginoso inicial. Bom, o pigmento da retina do meu olho já está bem visível, tá? E atenção, atenção. Simplesmente na sexta semana o meu embrião já começa a se movimentar. E essa condição de movimento é fundamental para o desenvolvimento dos ossos e dos músculos, certo? Então, ela é muito fundamental. Então, olha aqui, ó, vou botar de novo. Estou dizendo, claro, aqui esse meu videozinho, o embrião já está mais, digamos, desenvolvido, mas ele já começa assim, desse tamanho aqui, ele já está lá, ó, nadando, tá? Isso a gente pode ver bem aí quando a gente faz ultrassom. Bom, então, na sexta semana também vai começar a se formar a orelha e o orifício auditivo, que já se torna visível. E também o desenvolvimento do sistema respiratório, ó, a partir de células da endoderme, começa a se intensificar. E formar também aquele músculo que sustenta aí o pulmão e que ajuda a gente a expirar, que a gente chama de diafragma. Aqui. Inspiração e a expiração do ar. Bom, na sétima semana agora,
lá no nosso cérebro já se avançou muito a diferenciação e as ondas cerebrais começam a aparecer, tá? Então, aqui eu mostro para vocês as ondas cerebrais, aqui um ritmo normal, aqui o sono, aqui quando aconteceu a morte cerebral, né? Agora, vejam bem, como as ondas cerebrais já aparecem aqui, o embrião já tem resposta sobressalto. Então, se a mãe levar o susto, se ele levar o susto para alguma coisa, ele vai se sobressaltar, tá? Então, isso é importante já comentar isso para vocês. Bom. Tá. Na 7ª semana, o desenvolvimento da minha boca já vai estar avançado e a língua vai estar se diferenciando e já vai surgir aqui os rudimentos das papilas gustativas, tá? Que deixam a gente sentir o paladar. Bom, então, aqui, ó, o que eu estou mostrando para vocês é que na 7ª semana ele começou assim, e aí ele ficou tubular, aí ele se torceu ali para formar as 4 câmaras, e mais ou menos com 48 a 50 dias, eu já tenho o meu coraçãozinho, ó, com as 4 cavidades, e o marca-passo já está bem formado, e o batimento cardíaco do bebê está bem regular, em torno de 165 batimentos por minuto. Tá? Que aí a gente, quando fica grávida, vai lá ouvir, e aí o gineco-obstetra mostra para a gente. Tá? Bom, enfim. Aqui na 7ª semana também vai acontecer uma coisa importante, vai aparecer os brotos do dente, tá? E o início da diferenciação dos rins. Também vão surgir as plantas dos pés e das mãos, tá? E os ombros e cotovelos vão se tornar diferenciados. Tá? Na 7ª semana também vai começar a acontecer o amadurecimento do nosso sistema imune e os ovários que estavam em desenvolvimento no embrião do sexo feminino já se tornam mais visíveis. Bom, e agora a 8ª semana, para terminar a semana da organogênese. Os tendões começam a se diferenciar e ligar os ossos e músculos. O embrião já consegue dar salto e pontapé dentro da barriga da mãe. Os testículos embrionários já começam a secretar testosterona. Por quê? Imagina só, já as células daquele testículo embrionário começam a secretar testosterona, sabe por quê? Para poder desencadear o desenvolvimento das características sexuais primárias do embrião, ou seja, aquelas características do embriãozinho que é menino, tá? E começam aqui alguns movimentos respiratórios intermitentes e os braços e as pernas se alongam. Bom, na 8ª semana, a genitália externa masculina e feminina já começa a ficar visível, permitindo a identificação do sexo do bebê por exame de imagem. Também inicia-se os movimentos intestinais, né? Os movimentos peristálticos. Na 8ª semana, os músculos na face começam a se diferenciar muito rapidamente, aí começa a aparecer o nariz. Tá? Se diferencia o nariz, o cérebro já está altamente desenvolvido, ele representa cerca de 43% do peso corporal, e começa aquele desenvolvimento, então, das pálpebras, né, dos olhos, que depois vão ficar fechados e depois só vão abrir mais tarde, lá no 7º mês, tá? E aqui eu já consigo enxergar, ó, os dedinhos dos pés e das mãos, não é? No meu embriãozinho de 2 meses de gravidez só, tá? Na 8ª semana. Bom, pessoal, então essa aqui é a nossa visão geral do período embrionário. Depois, agora, nas próximas aulas, o que a gente vai estar vendo? Deixa eu já contar para vocês. Na próxima aula, nós vamos estar falando sobre o que nós chamamos das bases, dos principais processos de diferenciação, o que leva, quais são os principais mecanismos que levam à diferenciação de uma única célula em todas essas estruturas. Depois, na outra aula, nós vamos estar falando um pouco sobre genes do desenvolvimento e daí também a origem das malformações. Aí,
Na nossa quarta aula, a gente vai ver o quê? Sistema reprodutivo feminino, depois sistema reprodutivo masculino, aí sim fecundação, e aí a gente volta aí para o período fetal para debulhar tudo isso que a gente comentou até agora. Sempre aí com uma visão mais clínica ou evolutiva. Tá? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o período fetal, que é aquele que inicia a partir da 9ª semana e vai até a hora do bebê nascer. A partir de agora, em vez de a gente contar em semanas, a gente geralmente conta o período fetal em meses, né? 3 meses, 4 meses, 5 meses, assim vai, tá? Então, vamos lá. É um período, como eu falei para vocês, de maturação e amadurecimento de todos esses esboços que vocês já viram que foram formados até a 8ª semana, certo? Então, aqui eu só quero mostrar para vocês que aqui, ó, geralmente a gente conta, como a gente não sabe bem direitinho quando aconteceu a fecundação e a ovulação, geralmente a gente conta os dias a partir do último dia da menstruação da mulher. Aí, se é o último dia da menstruação da mulher, eu vou ter, então, a gravidez que eu digo que é 40 semanas. Mas se eu contasse, a mulher, por exemplo, ela fez uma inseminação artificial, ela estava cuidando e ela sabe, eu posso contar também a partir da fecundação, que vai dar mais ou menos 38 semanas, tá? De gestação. Bom, quais são as principais características desse período? Rápido crescimento corporal, aumento de peso, diferenciação dos tecidos, órgãos, sistemas a partir daqueles esboços, né? Diminuição da cabeça, do volume da cabeça em relação ao resto do corpo. O feto começa a apresentar uma aparência mais humana, tá? A estimativa da idade fetal, geralmente, lá pela gravidez, a gente vai usar no primeiro trimestre o tamanho, o comprimento entre a cabeça até as nádegas, para saber mais ou menos qual é a idade fetal. E do segundo ao terceiro semestre, as medidas mais utilizadas são as da circunferência da cabeça, dos ossos parietais, da circunferência abdominal e do comprimento do fêmur e do pé. Então, aí o médico consegue medir ali e saber mais ou menos, estimar mais ou menos a idade fetal, tá? E se está dentro do esperado ou não. Bom, desenvolvimento fetal e sobrevivência. O primeiro semestre, como ele está muito associado à formação dos principais sistemas, ele é muito suscetível a agentes teratogênicos, ou seja, agentes químicos ou físicos que possam vir a alterar o padrão, o programa do desenvolvimento e levar, então, a malformações, tá? No segundo trimestre, e já não é mais tão suscetível, e já é possível a gente reconhecer aí a presença de anomalias congênitas, certo? E o terceiro trimestre é um terceiro trimestre que está muito associado com ganho de peso do bebê, e se o feto tiver acima de 500 gramas, ele já consegue sobreviver. Bom, então, aqui, ó, eu só mostro para vocês alguns órgãos que são formados entre a 11ª e primeira semana, que é o caso do fígado, baço e medula óssea vermelha. E por que é importante eu salientar aqui? Porque eles é que vão produzir lá no bebê as células sanguíneas, né? O sangue do bebê. Tá? E eu também saliento que aqui, ó, nesse terceiro mês de gravidez, que é entre o 11ª e a 12ª semana, todos os hormônios que, para manter essa gravidez, já são completamente produzidos pela placenta. Ah, como assim? Não era antes? Não, não era. A gente vai ver que não era antes, mas isso a gente vai estudar depois, tá? Bom, o mais importante é que, nesse momento, ó, o nosso embriãozinho está completamente formado e ele já consegue sentir dor, tá? Então, por isso que a questão ali do aborto, por algum motivo, tem que ser numa janela muito curtinha de tempo, muito no início da gravidez, se acontecer, por algum motivo legal, né? Então, aqui, ó, desenvolvimento dos órgãos também, assim, ó, na 14ª semana, a pele ainda está translúcida, ela ainda é permeável, ela ainda acontece trocas dele com líquido amniótico e os vasos sanguíneos ainda estão visíveis, né?
mas os dedos das mãos dos pés já estão formados. Na 10ª semana, 4 meses, o rosto está bem humanizado, certo? Os olhos estão desenvolvidos, como eu falei para vocês, mas estão fechados, né? A pálpebra está fechada, e o bebê já apresenta, aí o nosso feto já apresenta expressão facial, com 18ª semana, e é capaz de escutar. E tem reflexo de pressão, tá? E inicia a produção da gordura corporal. Mais ou menos na 18ª semana, o nosso embrião já mede de 24 a 25 centímetros, pesa cerca de 300 gramas, a mãe já percebe bem os seus movimentos, ele adquire pestana, sobrancelha, pelos e digitais, tá? Entre a 21ª e a 22ª semana, já é bem fácil de detectar o sexo do bebê, e se inicia os movimentos respiratórios, a circulação do sangue já está completa, porque o sistema cardiovascular já está super. Bom, e nos meninos vai acontecer o famoso descenso, né, que é a migração do testículo de dentro da cavidade abdominal lá para o saco escrotal. Na 23ª, 4ª semana, o corpo está recoberto com um pelinho, que a gente chama de lanuco, os músculos corporais crescem muito, as células do córtex cerebral começam a amadurecer e o nosso bebê pesa aí cerca de 700 gramas, o nosso feto, e mede cerca de 28 centímetros. Entre a 25ª e a 27ª, as pálpebras já se abrem e o feto já pode abrir o olho. Tá? Inicia aí a produção de um líquido, que é o líquido surfactante, que vai ser fundamental para o pulmão poder respirar, né? Enfim. E na 28ª semana, nós já temos um bebê com 38 centímetros, um feto, né? E aí já tem muita grande chance de sobrevivência, tá? Na 30ª semana, mais ou menos, ele já apresenta movimentos respiratórios rítmicos, mas o pulmão ainda não está completamente maduro. E aí, agora, já próximo ao nascimento, a pele está rosada, o lanugo começa a cair, aquele pelinho, a pupila do bebê já é reativa à luz, as unhas, né, os brotos que vão formar as unhas das mãos, da ponta dos dedos, chegam até a ponta do dedo, então já tem a unhazinha, né? E, mais ou menos, no 34º dia, o nosso embrião tem cerca, nosso feto, quer dizer, tem cerca de 2,5 kg, tá? E aumenta aí a gordura corporal. Finalmente, agora eu estou aí com o meu embrião pré-termo, o cérebro já está constituído, a maior parte do feto vai se encontrar na posição cefálica, tem acúmulo de gordura corporal, a placenta pesa cerca de 500 gramas aí no momento do nascimento, os batimentos cardíacos do bebê estão em torno de 110 a 160, e os alvéolos pulmonares já estão cheios daquele líquido surfactante que indica que os pulmões estão maduros e hábeis para fazer trocas gasosas no ambiente agora, não é que não é mais um ambiente aquático, digamos assim, é o ambiente terrestre, tá? Bom, e aí a hora de neném nascer, tá? Que é o parto mais comum é o parto vaginal. Ele vai ter 3 fases, é bem legal, e aí vocês vão ler um pouquinho mais sobre isso, que eu deixei lá nos slides, tá? Ufa, pessoal! Ufa, ufa, ufa! Terminamos aqui essa nossa aula, tá? Deixa eu comentar, então, algumas coisas finais para vocês. Eu apresentei aqui, ó, muito rapidamente, os meus alunos desse semestre agora vão acessar lá no Moodle essa aula em PDF e vão responder aí algumas questõezinhas para poder fixar aí o nosso conhecimento, certo? Na próxima aula, a gente vai estar falando um pouquinho mais agora sobre genes de desenvolvimento e bases conceituais das malformações embrionárias, certo? Então tá, vamos lá. Beijo. Opa, errei. Na próxima aula, acho que a gente vai ver primeiro o mecanismo. Mas não faz mal, vai ser surpresa. Beijo e até lá.